E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, terça-feira, e hoje o vascaíno está igual aquele filme famoso, à espera de um milagre. Perdemos de 4-0 para o Independente Del Valle lá na altitude de Quito e, no mínimo, a gente precisa vencer de 4-0 para levar o jogo para os pênaltis ou uma vitória aí por 5 gols de diferença para se classificar de maneira direta. E a pergunta aí do milhão hoje para a torcida do Vasco é: você acredita na classificação do Vasco? Vou ser bem sincero e honesto, como eu sempre sou com vocês. Eu não acredito nessa classificação. O que cabe ao Diego fazer hoje aqui com as minhas convicções é torcer. A bola rolou, vou torcer principalmente por uma boa vitória, porque independente da classificação ou não, se o time jogar bem hoje, fizer uma grande vitória, flertar com o milagre até da classificação, vai mexer com o ânimo e com o moral da torcida, do grupo. A gente tem um jogo decisivo e importante pelo Brasileiro no final de semana. É muito possível que a gente entre na zona de rebaixamento agora durante a semana, porque o Vasco não vai jogar pela rodada, o Vasco vai jogar pela Sul-Americana, ele não vai fazer o jogo com o Bahia em São Januário pelo Brasileiro. A gente vai precisar muito dessa vitória contra o Inter no Beira-Rio. E óbvio que se conseguir uma vitória, meu amigo, aí é para lavar a burra, é para jogar a atmosfera lá na lua e quem sabe a partir daí não ver uma arrancada maluca desse time do Vasco. Porém, trouxe para vocês aqui alguns artifícios que, cara, pelo menos ofensivamente, o Vasco tem produzido muito. O Vasco e os jogadores do Vasco têm liderado vários quesitos interessantes desde a chegada do Diniz. O que peca muitas das vezes é a falta de competência. O time cria, mas é incompetente para converter em gols, às vezes, as chances criadas. É bem verdade que em alguns jogos o Vasco marcou 3 gols também, porém, dificilmente o Vasco passa ileso na defesa, porque não adianta também meter 4, 5 gols e tomar 2, 3 lá atrás. Então essa equação é um pouco difícil aí de encaixar. Também vou aproveitar para falar do trabalho do Fernando Diniz e o comparativo com os últimos 3 técnicos do Vasco, já que ele completou 10 jogos aí comandando o time do Vasco. Enfim, o vídeo tá bem interessante. Eu vou pedir para você deixar o like aí no começo do vídeo, que ajuda o meu trabalho, e o YouTube compartilhar para mais pessoas. Ele entende que o conteúdo é relevante se as pessoas engajam e outras pessoas chegam até o vídeo. E se você estiver chegando pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. Nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia e você vai ficar sempre bem informado de tudo que rola aí no dia a dia do Vascão. Aproveita para seguir o meu perfil oficial no Instagram e também a lojinha do Futebolaço. Inclusive aquela camisa Cavaleira Templária que eu gravei o vídeo anterior, tem uma disponível dela aqui, tamanho G, número 19, com o nome do Carlos Alberto, tá? Tá bem novinha, tem outros itens aqui, então chama a gente no direct lá do Instagram. Dito isso, vamos agora aí para algumas análises. Bom, galera, dito isso, vamos aqui a alguns números interessantes. Primeiro número interessante que eu queria trazer para vocês: no jogo contra o Grêmio, o Vasco quebrou alguns recordes aí no Campeonato Brasileiro. O Ryan e o Verratti juntos, cada um aí finalizou 7 vezes contra o Grêmio. O Ryan teve 7 finalizações e o Verratti também 7. É bem verdade que nenhum dos dois conseguiu marcar o gol, mas é o maior número de finalizações de um único jogador até aqui no Campeonato Brasileiro. O Verratti liderou também um quesito que foram 12 ações na área rival em 90 minutos. E o Nuno Moreira foi um jogador que conseguiu mais passes decisivos na partida. Foram 6 passes decisivos aí, foram os recordes desta rodada. Outro detalhe interessante: o Hugo Moura é o meio-campista ou o melhor jogador, se você desconsiderar os zagueiros, com índice de aproveitamento de passe em todo o Campeonato Brasileiro. O Hugo Moura tem um aproveitamento de 94,1 acerto de passe. Ele é o segundo geral na competição. São 634 passes certos de um total de 674. Ou seja, ele tem 40 passes errados em todo o Campeonato Brasileiro. Ele é o segundo jogador com melhor aproveitamento de passe. E aí um dos motivos do Fernando Diniz, às vezes, querer puxar ele para a zaga para melhorar ali a saída de bola.
tá bom? Então esse número aqui foi bem interessante, levantado aí pela base do SofaScore. Outro detalhe também, o Paulo Henrique é o defensor com mais chances criadas em um único jogo do Brasileiro, tá? São 6 chances criadas aí no jogo contra o Red Bull Bragantino. Quem conseguiu chegar a 5, que é o vice-líder aí nesse quesito, foi o Piquerez contra o Atlético Mineiro, tá? Inclusive foi nessa rodada agora que passou. Ou seja, o Vasco tem boas ações ofensivas, tem jogadores com números interessantes. Falta caprichar um pouquinho mais. A gente vai precisar hoje de um índice de assertividade enorme. O que aconteceu contra o Bragantino, contra a gente e o Grêmio. A gente sempre é o time que tem que fazer um esforço absurdo, empilhar a chance para fazer os gols. E às vezes o adversário é um erro nosso, ele castiga que faz o gol. A gente vai ter que trazer isso para debaixo da nossa asinha hoje. Criou, fez. E segurar o rojão defensivo lá atrás. Tá bom? Então esses são alguns indicativos aí interessantes. Por outro lado, nem tudo são rosas e não tudo são flores. Queria fazer um balanço aqui dos 10 primeiros jogos do técnico Fernando Diniz no comando aí dos Gigantes da Colina. Vamos aqui a alguns números e no comparativo dos 3 treinadores anteriores. O Gato Mestre do GE fez um levantamento e o Fábio Carille começou no Vasco no estadual e foi demitido aí após a derrota para o Cruzeiro no Brasileiro. Para equiparar e pegar jogos de equivalência similar, ele anulou todos os jogos aí do estadual. Ele pegou o recorte dos 9 jogos do Carille, ele não chegou a completar 10 após o início do Brasileiro. Então tem jogo de Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro. Vamos aqui ao aproveitamento de cada um. Os líderes de aproveitamento são Rafael Paiva e Ramon Dias empatados. Os dois tiveram nos seus 10 primeiros jogos comandando o Vasco, em período aí de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Ramon Dias só teve Campeonato Brasileiro, o Paiva teve Copa do Brasil e Brasileiro. O aproveitamento dos dois é de 56%, ambos com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Ramon ainda tem um detalhe curioso, que ele inicia perdendo os 2 primeiros jogos, Atlético Paranaense em casa e Corinthians na Arena Itaquera, e aí depois, se você tirar esses 2 jogos iniciais e considerar os 8 últimos da sequência desses outros 10, ele teria tido 5 vitórias, 2 empates e uma única derrota, ou seja, uma arrancada muito forte. O Paiva tem exatamente o mesmo aproveitamento, com exatamente a mesma questão. 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Ele assume o Vasco ali naquele 4-1 fulminante contra o São Paulo. Tinha sido tampão em outros jogos, né? O jogo que a gente, por exemplo, perde pro Bahia lá em Salvador, sendo bem sacaneado, diga-se de passagem, naquela partida. Mas enfim, o Paiva tem esse aproveitamento. E o Carille é o segundo colocado aí, já que o Ramon, ou melhor, terceiro, né? Já que o Ramon ali e o Paiva dividem a liderança, o Carille tem 44% de aproveitamento, com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Diniz é o de pior aproveitamento. O Diniz tem 36% de aproveitamento. São 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. E aqui o Gato Mestre fez um outro levantamento muito interessante para a gente debater sobre o Fernando Diniz, que eu, inclusive, fiz um vídeo aqui falando e afirmando que ele não gosta e não confia no elenco do Vasco. Ele pode até gostar da espinha dorsal, né, dos 11 titulares, eventualmente 1, 2 jogadores ali do banco, mas o elenco do Vasco ele não gosta não, porque ele não usa. E o Gato Mestre do GE fez um levantamento muito interessante. Nenhum jogador do Vasco que veio do banco de reservas desde que o Diniz assumiu, em 10 partidas, foi capaz de fazer um gol ou dar uma assistência. Ou seja, todo mundo que entra no jogo não contribui nem com gol nem com assistência. Porém, eu queria também salientar um detalhe aqui, que vai ter gente falando, tá vendo aí? É por isso que ele não usa, pô. Ninguém, porra, acrescenta grandes coisas, só que tem uma pegadinha do malandro nessa brincadeira. Nem em todos os jogos ele faz todas as substituições, e boa parte das substituições do Diniz são a partir dos 40 minutos do segundo tempo. Aí, meu amigo, o cara tem que entrar faltando 4, 5, 8 minutos para acabar o jogo, com o jogo pegando fogo, e tu esperar que ele faça alguma coisa. É meio complicado. A gente vai ver também o jogador que é mais vezes substituído e os jogadores que entram com mais frequência.
Vamos aqui a esses números. Vamos lá. Olha que levantamento muito bacana. O Fernando Diniz, em 10 jogos, comandando a equipe do Vasco, ele fez 44 substituições, que dá uma média de 4,4, ou seja, ele não chegou a bater 5, mas está próximo das 5 substituições, né? 4,4. E o detalhe é que 16 dessas substituições foram após os 40 minutos do segundo tempo. Uma ele faz todo o jogo, porque pediu por força maior. O Coutinho não aguenta jogar mais do que 10, 15 minutos da segunda etapa. A exceção foi aquele jogo do São Paulo, que os jogadores iam entrar de férias ali e tal. Ele esticou a minutagem do Coutinho naquele dia, mas essa aí é pule de 10. Todo jogo o Coutinho sai e tem que entrar alguém, então ele sempre tem que botar um jogador aí antes desses 40 minutos e bem para o começo do jogo. Mas das 44 substituições dele, 16 foram ali depois dos 40 minutos. Agora, vamos aqui a essa divisão certinha. Primeiro jogo dele foi Vasco e Lanús lá na Argentina, ele fez as 5 substituições. Apenas uma dessas substituições foi depois aí dos 40 minutos, tá? O segundo jogo dele foi Vasco 3, Fortaleza 0. Ele fez as 5 substituições e todas as substituições foram depois dos 40 minutos. Todas as substituições. Nenhum jogador foi substituído ali com 10, 15, 20, 30 minutos. Todas as 5 depois dos 40. Contra o Operário, jogo da Copa do Brasil, ele não fez as 5 trocas, ele fez 3. E as 3 trocas dele, o Vasco estava precisando do placar, foi antes dos 40 minutos. Ele morreu com 2 substituições. O jogo do Fluminense, ele fez 4 substituições, sendo que 3 antes dos 40 minutos e uma depois ali dos 40 minutos. Contra o Melgar, ele fez 5 substituições e as 5 antes dos 40 minutos. Contra o Bragantino, a gente perdeu 2-0 em casa, ele fez as 5 trocas e 2 trocas foram depois dos 40. Contra o São Paulo, lá no Morumbi, ele fez 5 substituições, sendo que 4 depois dos 40 minutos, que eu até debati, pô, cara, ele não usa o banco e tal. Aí tinha uma galera, pô, é isso mesmo, vai trocar pra quê? O banco é ruim, outros não. Ele vai ter as férias aí, ele vai querer forçar o time titular a jogar cada vez mais junto pra ganhar entrosamento e tal. Vasco e Botafogo, derrota lá em Brasília por 2-0. Ele fez as 5, nenhuma delas depois dos 40 minutos. Independente Del Valle, lá na Argentina, ele fez as 5 trocas e das 5, 2 foram depois dos 40 minutos. Foi até quando o Verratti saiu, ele entrou o Paulinho e tal, foi com 86 minutos. E com o Grêmio, ele tinha 5 trocas para fazer, ele só fez 2. Sendo que dessas 2, uma, que foi quando entrou o Lloyd, foi depois ali dos 40 minutos. Lembrando que a primeira foi forçada, como ele mesmo disse. O David só saiu porque sentiu um problema ali na panturrilha. Beleza, e agora, Diego, quem é o jogador que mais vezes entra nesses 10 jogos? O Matheus Carvalho. Ele entrou 8 vezes, né? Jogadores vindo do banco e entrando. O Adson, que tá fora depois da pausa da Copa aí, pela lesão dele aí na tíbia. Ele entrou 7 vezes, ou seja, enquanto o Diniz tinha o Adson disponível, ele jogou todos os jogos do Vasco. Agora, né, ele voltou da Copa aí fora, o Vasco jogou 3 vezes e ele não entrou nenhuma das 3 porque ele tá fora. O Alex Teixeira entrou 5 vezes, o Lloyd entrou 5 vezes, o Paulinho, volante, entrou 4, o Puma 3, o Garré 3, o David acabou de voltar. E é aí que eu falo da questão de, ele não gosta ele não é de usar. Mentira, quando ele gosta do jogador, ele usa. O David entrou 2 vezes logo assim que voltou da Copa e na primeira oportunidade de botar titular, ele botou. Então o David aqui já tem 3 jogos com ele pós-Copa aí, 2 vindo do banco e 1 como titular. Maurício Lemos entrou em 2 jogos, o Sforza entrou em 1 jogo, Vitor Luiz 1, GB 1, Lucas Freitas 1, porque o Lucas virou titular dele, e o Lucas Oliveira chegou a entrar em uma partida. E quem são os jogadores que mais são substituídos? Nuno Moreira, 8 substituições. O Nuno, inclusive, não saiu no último jogo. O Nuno vem dessa questão de emendar uma temporada na outra. O Campeonato Europeu terminou agora entre maio e junho e ele veio para o Vasco. Ele está direto emendando uma temporada na outra, então era natural, o Nuno estava meio afogado. Mas já nesse jogo agora ele jogou os 90. O Ryan saiu 6 vezes, o Coutinho saiu 6 vezes. Importante frisar que o Coutinho também já perdeu alguns jogos aqui, mas o Coutinho normalmente
é sempre substituído. O jogo do São Paulo, se eu não me engano, ele não sai. E acho que talvez o jogo, enfim, vai me faltar algum outro jogo aqui. O Tietê saiu 6 vezes, o Luiz Gustavo, e isso me chama a atenção, porque zagueiro dificilmente você troca. E o Luiz Gustavo jogou pouco e quase sempre era substituído, ou seja, alguma coisa no Luiz Gustavo incomoda o Diniz, inclusive ele tirou do time titular e não vem mais usando, tá? O Paulo Henrique saiu 3 vezes, o Verratti 3, o Hugo Moura 2, o Lucas Freitas 2, o Jair 1, o Matheus Carvalho 1, o GB 1, o David 1 e o João Vitor 1 vez. Tá? Então esse é o raio-x aí da passagem do Fernando Diniz até aqui. A questão das substituições, o momento e a forma como ele faz as trocas e, ao mesmo tempo, trouxe para vocês aí também o comparativo do Fernando Diniz com os nossos outros treinadores, tá? O aproveitamento dele é pior, ao mesmo tempo, no comparativo com o Carille, o time joga mais bola. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre jogar melhor e ser também mais eficiente com relação ao aproveitamento de pontos, que é um grande calcanhar de Aquiles em boa parte das passagens do trabalho do Diniz, né? Que o time joga como nunca e perde como sempre. No Fluminense, antes da passagem aí, do retorno dele, foi muito assim. Ele sai do Fluminense com o Fluminense ali próximo da zona de rebaixamento, o time jogando bem, porra, era um dos times que mais finalizava no campeonato, amassava os outros e acabava perdendo o jogo no contra-ataque e tal. Então, o Diniz, às vezes, em alguns trabalhos ele passa por isso, e no Vasco está começando a embicar para esse lado aí também o trabalho dele, tá bom? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essas questões que a gente debateu aqui no vídeo. Uma informação importante apurada pelo companheiro Lucas Pedrosa: o Vasco recusou uma proposta do Porto para contratar o goleiro Felipe Gabriel, jogador que é titular do Sub-20, é o terceiro goleiro do Vasco, eventualmente aí no profissional, às vezes é o quarto, porque o Pablo também fica ali como terceiro goleiro. Ele é filho do zagueiro Luiz Alberto, jogou no Fluminense, jogou no Boca, jogou no Flamengo. Ele é das maiores promessas da base do Vasco. O Porto B fez uma proposta para o Vasco para pegar ele por empréstimo e, dependendo do desempenho lá, comprar ele em definitivo. O Vasco recusou essa proposta, e se o Vasco fizesse essa negociação, meu amigo, ia ficar pau da vida, mas está feito aí o registro para vocês. Caminhando para a reta final, vamos ouvir agora alguns 25 centavos aí do Fernando Diniz sobre a partida de logo mais. Dá para acreditar? O Diniz foi questionado como está a preparação do Vasco para esse jogo aí do Independente Del Valle e com que cabeça o Vasco chega. Dá para acreditar nesta classificação? E um detalhe importante: como lidar com a euforia da vitória contra o São Paulo fora de casa, jogando bem demais, e agora essa debilidade, esse clima de velório aí após esses 3 jogos sem vitória. Como não se influenciar por esse ambiente externo e focar no desempenho do time, que segundo o Diniz vem sendo muito bom. Com vocês, Fernando Diniz. Em relação à preparação para o jogo aqui contra o Del Valle, é um jogo, todo mundo sabe que é muito difícil reverter, mas existe possibilidade. Então, essa preparação do time ela já começou agora no vestiário. A gente procurar fazer o nosso melhor, a gente tem que produzir bastante e, além de produzir, não levar gol, né? Porque senão vai ficar mais difícil. Então, a gente tem pouco tempo, mas a preparação já começou agora. Preparar de maneira, a parte mental, a parte tática, e a gente vai fazer o melhor possível na terça-feira para fazer o nosso melhor. Eu acho que se a gente produzir, como produziu hoje, a gente tem chance de reverter. A gente produziu hoje para fazer 4 gols. A gente fez 3 gols contra o Melgar, fez 3 gols contra o Fortaleza, fez 3 gols contra o São Paulo. É um resultado muito difícil, mas de fato eu acredito que é possível. É muito difícil reverter, a gente vai fazer o máximo para a gente conseguir. E eu já convoco o torcedor para vir e nos apoiar, porque é uma coisa muito difícil. Com o apoio da torcida vai ser uma força a mais para a gente. Eu acho que o mais importante é a equipe conseguir ter rendimento como teve hoje e transformar o rendimento em resultado. Se a equipe tivesse jogado mal e não consegue produzir, não mostra sinais de melhora, eu estaria preocupado. Nesse sentido, eu não estou preocupado. No sentido que o time está avançando, o time está conseguindo produzir, o time lá na altitude, por exemplo, os 10 primeiros minutos antes da expulsão, da minha carreira inteira, foram os 10 primeiros minutos, meu como treinador na altitude. A equipe estava assim meio que dominando o jogo, conseguindo pressionar alto, ter mais posse, criar mais chance de gol, finalizar mais vezes. Mas infelizmente teve a expulsão. Contra o Botafogo a gente fez um primeiro tempo
equilibrado, um começo de jogo melhor que o Botafogo, depois a gente foi cedendo espaço, e muito aconteceu por conta da condição que o Felipe Coutinho estava, porque a gente meio que se habituou nesse período de preparação com a presença dele. Então o time tem algumas coisas, sinais muito positivos que eu acho que os jogadores conseguem identificar, apesar da pressão externa, da insatisfação do torcedor, que é legítima pela não conquista de vitórias. Bom, galera, é isso. Logo mais eu venho com o nosso pré-jogo, trago as escalações, vou trazer alguns levantamentos interessantes também sobre remontadas que o Vasco conseguiu, as últimas goleadas que o Vasco aplicou e como é que a gente pode, de alguma maneira, tentar reverter essa situação, que eu sou bem sincero, acho pouco provável, tá? Vide o nível do nosso adversário, o nível do Vasco, o clima também, a gente não vai ter uma atmosfera de casa lotada, a torcida acreditando, empurrando, enfim. Então, mais que cabe a gente é torcer por essa Cruz de Malta logo mais. Que venha uma vitória, se puder classificar, meu amigo, você é o homem mais feliz do mundo, junto com outros homens aí, né? Vocês também vão ser os homens mais felizes do mundo, algumas mulheres mais felizes do mundo vendo o jogo hoje em casa. Mas é isso, assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição. Até logo mais, saudações vascaínas, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Chegou até aqui, família, deixa o like, pô, não custa nada. Quiser deixar o dislike também, comenta aí no vídeo, ajuda no nosso engajamento. Se puder se inscrever aí no canal, vai ser um prazer produzir conteúdo para vocês todos os dias. Ainda volto logo mais, ou com pós-jogo, de repente eu nem encaixo ali o pré-jogo e tal, vai depender do andar da carruagem aqui, mas com certeza o nosso pós-jogo vai rolar mais tarde, depois da partida. Beijo no seu coração, saudações vascaínas. Tamo junto.